Applicant indicates chute deployed. The navigation has confirmed that the parachute has deployed, and we are seeing significant deceleration in the velocity. Our current velocity is 440 meters per second. Heat shield set. Perseverance is now slowed to subsonic speeds, and the heat shield has been separated. This allows both the radar and the cameras to get their first look at the surface. Current velocity is 145 meters per second and an altitude of about 9.5 kilometers above the surface. Segundo o menor planeta do Sistema Solar, batizado em homenagem a um deus romano da guerra, essas são apenas algumas das inúmeras características úteis que Marte possui. Hoje iremos falar para você muito sobre Marte, a sua importância e por que ele está sendo tão explorado nessa década que acabamos de entrar. Então, acomode-se e fique aí para as informações. Analisando sua importância, Marte é um planeta rochoso que se liga com as características da Terra. Isso facilitaria muito bem o nosso processo para poder colonizar o planeta. Além disso, suas temperaturas são bem baixas, em torno de 60 graus negativos, quando no verão chega aos 20 graus. Algumas horas também, se você estiver na região do Equador, esse planeta não ficaria tão inóspito. Porém, se compararmos aos demais planetas, a temperatura mais agradável é mais semelhante à Terra, pois os outros são muito extremas à temperatura que conhecemos nas faixas. A gravidade de Marte é 1/3 da gravidade da Terra. Isso não daria tanta dificuldade em adaptação, pois assim não ficaremos flutuando no planeta com a microgravidade. Mas todo ponto tem seu contraponto, como gosto de dizer. Em Marte há falta de água líquida na superfície, e também há vários altos índices de radiação incidindo sobre o planeta, pois não há uma camada de ozônio. O raio que mais atinge o planeta é o ultravioleta C. Além disso, a pressão atmosférica é 1000 vezes menor que a encontrada na Terra. Isso se torna um problema porque, sem nenhum aparelho de respiração, ficaria muito difícil você conseguir se manter naquele planeta, dificultando o metabolismo básico de diferentes tipos de organismos, além também de difícil manter a água líquida na atmosfera. Mas mesmo assim, o planeta ainda permanece com as características mais semelhantes possíveis à Terra, o que deixaria ele como principal ponto a ser explorado e observado. Por isso a sua grande importância nessas viagens que estão sendo feitas nesta década. Bom, basicamente Marte foi o planeta escolhido pelo fato de que a intenção dessa missão é verificar se o planeta ele tem condições de abrigar vida, nele. Porque no futuro próximo, se tudo der certo, é claro, é provável que a humanidade ou uma grande parte dela passe a habitar, passe a popular esse planeta. Bom, vamos falar agora de algumas missões para Marte que deram certo a partir de 2010. A primeira missão é a Mars Science Laboratory, cuja sigla é MSL. É uma missão da NASA que foi lançada em 26 de novembro de 2011, levando um rover que foi batizado como Curiosity. É um Jeep robô semelhante aos veículos Spirit e Opportunity, que foram utilizados em outras missões. O pouso na superfície de Marte foi na cratera Gale em 6 de agosto de 2012, e os principais objetivos são possibilidade de vida em Marte, estudar o clima, a aerologia e coletar alguns dados para alguma futura missão que tenha tripulantes a Marte. Essa missão ainda está em ativa. Bom, vamos falar agora da Mars Orbiter Mission, conhecida como MON. Ela também é conhecida como Mangalyaan, é uma missão indiana, é a primeira missão indiana para Marte. Ela foi lançada em 5 de novembro de 2013 e chegando em Marte 24 de setembro de 2014. Ela tem como objetivo testar tecnologias para exploração interplanetária e usar 5 instrumentos científicos para estudar a atmosfera e o solo de Marte a partir de sua órbita. A MAVEN. A MAVEN é uma sigla em inglês de Mars Atmosphere and Volatility Evolution. A missão da NASA foi lançada no espaço dia 18 de
novembro de 2013 e chegou em 21 de setembro de 2014. O principal objetivo da missão MAVEN é explorar a atmosfera do planeta e assim determinar como que ela e a água foram perdidas ao longo do tempo. E agora a última, InSight, que é a abreviação de Interior Exploration Using Seismic Investigation, Geodesy and Heat Transport, que anteriormente ela foi chamada de GEMS. É uma missão da NASA. Ela foi lançada 5 de maio de 2018 e a sonda ela aterrissou Marte em 26 de novembro de 2018. O principal objetivo da InSight é estudar o interior de Marte e tentar assim compreender alguns processos que moldaram os planetas rochosos do Sistema Solar. Para isso, a sonda tem um instrumento chamado SEIS, que é um sismógrafo que ele capta medidas precisas de martemotos e outras atividades internas do planeta. Bom, vamos falar da principal missão 2020, a missão Mars 2020. Comandada pela NASA, e ela mesma em 2013 publicou um edital para que todos os cientistas pudessem ajudar com ideias e projetos relacionados à investigação da vida antiga em Marte. Essa etapa ela foi fundamental para definir claramente os objetivos da missão e durou entre setembro de 2013 e julho de 2014. Nos anos seguintes, foi desenvolvido o foguete com empresas privadas e centros de pesquisa e já foi definido a cratera de Jezero como pouso. E o motivo dessa escolha é simples. Jezero ela foi há 3,5 bilhões de anos permeada por rios e lagos, os quais podem ter abrigado a vida. Por esse motivo, o robô chamado Perseverance ele foi desenvolvido para analisar rochas e o solo da região em busca de sinais de vida antiga. O Perseverance ele é um robô operado remotamente e ele foi lançado por um foguete do tipo Atlas 5-541 no dia 30 de julho de 2020 e aterrissou em Marte no dia 18 de fevereiro de 2021. A entrada do rover em Marte é muito delicada e também é a mais curta de toda a missão. O rover ele adentra a atmosfera de Marte aproximadamente 20 mil km por hora, então tem que ser muito controlada para que um grande escudo térmico proteja do grande aquecimento pelo atrito. Esse aquecimento ele pode até atingir 1.300 graus Celsius. O escudo térmico ele é responsável por frear a nave também, fazendo com que sua velocidade se reduza em 1.600 km por hora. Nesse momento, um grande paraquedas supersônico de 21,5 metros de diâmetro ele vai ser aberto, reduzindo a velocidade do Perseverance, aproximadamente em 320 km por hora. Nesse ponto, ele se livrará do módulo de entrada e ligará seus motores contra o solo, que se encontra a cerca de 2,1 mil metros de distância. O estágio de descida é o último a se desprender do rover. Isso acontece porque está a uma altura de 20 metros do solo de Marte. Quando o conjunto ele se move a 2,7 km por hora. Nesse momento, o rover ele é suspenso por um sistema de cabos e é levado lentamente até o chão. No instante em que o rover detecta o solo, o estágio de descida ativa sua propulsão e é lançado para longe da região de aterrissagem do rover, de modo a evitar uma colisão entre eles. O mais incrível de tudo é que todo o processo de aterrissagem leva cerca de 7 minutos. Pode parecer muito pouco, porém esses minutos são conhecidos como os 7 minutos do terror, uma vez que todos os sinais emitidos pelo rover só chegam à Terra depois de 11 minutos. Por esse motivo, quando recebermos a confirmação do pouso, o rover já terá aterrissado em Marte, de forma completamente autônoma. A impossibilidade de sincronização somada ao fato de que só 40% das sondas para Marte
conseguem aterrissar o solo. Então, isso cria uma certa expectativa em toda a comunidade científica internacional. Falando um pouco das dificuldades que ocorreram, em 30 de julho, na data de lançamento, a nave espacial que transportava o rover Perseverance da NASA enfrentou dificuldades técnicas, porque na hora do lançamento, às 8 horas e 50 minutos do horário de Brasília, estava tudo bem, porém por volta das 12 horas e 30 minutos, de acordo com as informações da NASA, apenas os sistemas essenciais da nave estavam funcionando naquele momento. Os dados indicaram que a nave entrou em um estado conhecido como modo de segurança, segundo eles, provavelmente porque uma parte dela estava um pouco mais fria do que o esperado. Isso aconteceu quando ele estava na sombra da Terra, sem receber luz do Sol. Já era esperado esse resfriamento, porém ele foi maior do que o previsto. Assim, o sistema acabou desligando suas funções secundárias para garantir a integridade da nave. Felizmente, a nave, claro, deixou a sombra da Terra e as temperaturas voltaram ao normal. Outra dificuldade também foi um atraso no estabelecimento da comunicação da nave com o laboratório de propulsão a jato LPJ, que é onde fica o controle da missão. Nas primeiras horas após o lançamento, o pessoal que estava responsável não conseguia captar o sinal que a nave enviava para a Terra, mas as mensagens não estavam chegando. O pessoal que estava responsável, eles conseguiam captar o sinal que a nave enviava para a Terra, mas as mensagens não estavam sendo processadas corretamente. Ironicamente, o problema de comunicação aconteceu porque a nave ainda estava perto demais da Terra. E aconteceu que a NASA ela utiliza, na verdade, um sistema chamado Deep Space Network para se comunicar com o Perseverance, mas a rede foi criada para se comunicar com naves no espaço profundo, e como ele ainda estava perto da Terra, aconteceu esse erro. Mas tudo foi corrigido e o rover, como a gente sabe, ele pousou muito bem lá em Marte e deu tudo certo. Explicando um pouco sobre o pouso e suas simulações que a NASA realizou durante o período de testes, como os sinais de comando da Terra para Marte levam vários minutos para chegar, todo o procedimento de pouso teve que ser autônomo. E o maior desafio dessa fase da viagem passa por ter que reduzir drasticamente a uma velocidade muito alta da sonda, mas de uma forma controlada para que ela não seja despedaçada, nem queimada e não danifique, né? E todo esse processo de pouso teve que durar cerca de 7 minutos, então foram realizados muitos testes e muitas simulações pela NASA. E explicando um pouco mais sobre o pouso, após quase 7 meses cruzando o espaço, o módulo se aproximou do planeta vermelho, houve a liberação do módulo de controle da viagem e ao adentrar na atmosfera de Marte, a velocidade era de cerca de 20.000 km por hora. Nisso, o escudo térmico atinge 1.300 graus Celsius e a interação com a atmosfera reduz a velocidade para cerca de 1.600 km por hora. A 11 km do solo, o paraquedas supersônico se abre, reduzindo a velocidade para cerca de 300 km por hora. Se formos pensar, a 11 km do solo ele ainda está mais ou menos a uma velocidade de um carro de Fórmula 1, por exemplo. Então, se ele caísse nessa velocidade, se acontecesse algum erro, com certeza iriam ter graves danos. Por isso foram realizados diversas simulações, diversos testes para que isso não acontecesse. Nisso, o escudo térmico ele é descartado e o módulo de descida também se solta. A 2 km da superfície, o escudo térmico ele é liberado e o módulo de descida controlada se solta da estrutura do paraquedas. Nisso, o sistema fotografa e escaneia a superfície de Marte para definir o local de pouso. Os foguetes reduzem a velocidade para cerca de 3 km por hora enquanto se dirige para o local de pouso. Tudo bem explicado aqui no site da nsctotal.com.br. E eles finalizam que a cerca de 20 metros de altura, a Perseverance é baixada por cabos de nylon que foram cortados assim que a sonda toca o solo. O módulo de descida se afasta e para se autodestruir.
E aí a sonda Perseverance pousou na cratera de Zero com 45 quilômetros de largura. Analisando a pousagem do Mars, podemos concluir que foi um sucesso sua pousagem, quando comparado ao vídeo disponibilizado pela NASA, onde se simulava a aterrissagem da sonda. Logo, podemos dizer que concluímos uma etapa primordial para a exploração e até futura habitação de Marte. A sonda pousou às 5 horas da tarde e 56 minutos, horário de Brasília, na quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021.